Vamos lá, eu vou me apresentar. Doutora Ana Brocanello, para quem não conhece, especialista em Direito de Família, 23 anos aí na área, tentando desvendar esse mundão do que é a família para todo mundo, sucessões, minha paixão, né? Assim como eu acho que é da Dani também, a Dani é colega de Franca, vai se apresentar. Vamos lá, Dani. Para mim, primeiro quero agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui com você. É muito legal isso, assim, eu fico encantada com o poder das coisas que a internet me proporciona, e uma das coisas é isso. A gente se conheceu, na verdade, através da Mônica, mas e aí tem todo esse vínculo, e admiro muito a sua carreira, tenho muito respeito pela profissional que você é. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e quero, bom, me apresentar. Para quem não me conhece, sou Daniele Lopes, sou de Franca, interior de São Paulo. Atuo com família e sucessões, já sou advogada há mais ou menos 8 anos. E é isso, sou apaixonada, sou uma das diretoras fundadoras do IBD Fund aqui de Franca, junto com a Mônica, que nos apresentou, né, Ana? E é isso, eu já vi que tem aluno meu do Seja Familiarista aqui, tem um monte de gente conhecida aqui. Gente, obrigada mesmo pela presença de todos vocês. A gente espera contribuir de alguma forma, né, Ana? Isso. A Dani só esqueceu de falar que ela é blogueira, né? Porque é toda blogueira, toda linda, toda modelo. O que tem é o que não dá nem tempo de, de viver, de fazer com tanto prazo, tanta coisa. Tem ela, super linda. Se vocês quiserem seguir a Dani, é muito bom o site dela, sempre traz conteúdo diário. Eu queria ter essa paciência, esse tempo disponível, essa disposição que essa turma, que essa geração nova, né, tem trazido, mas está difícil, gente. Eu juro para vocês que meu dia a dia anda complicado. Eu não sei, a Dani, vou falar mais 2 segundos, assim, dando oi. Vi que tem gente que se formou comigo, gente de antes. Oi, Emerson, oi, Osmário. Olha, o doutor Sidney Rovida, lá do interior, entrou também agora. Eu não sei para você, Dani, mas para mim a pandemia está super corrido, super complicado, porque os prazos aqui em São Paulo, principalmente o fórum regional, que na realidade o meu caso é o central, da onde a maioria dos meus clientes estão, tem corrido muito os prazos, a gente não dá conta das coisas, então eu estou trabalhando 3 vezes mais nessa situação, a gente atende à distância, e isso acaba gerando para gente que é de família, né? Como até a Mônica comentou hoje à tarde, que a gente quer do afeto, do atendimento, a gente faz um atendimento muitas vezes não só jurídico, mas terapêutico também, porque a pessoa vem, ela precisa desabafar, ela quer se sentir acolhida, ela quer se sentir, a parte quer se sentir escutada, né? E nem sempre que a gente vai ver isso agora ao longo ao longo, né, dessa nossa live e tal, a gente vai ver que, que nos processos, muitas vezes, a parte não tem chance de ser escutado. É muito difícil você explicar para um cliente que vem, às vezes, com um divórcio, por exemplo, fruto de uma traição, de que aquela traição para o juiz pouco importa, ok? Não é que não importa para ele como pessoa, mas não importa para o processo, porque a gente hoje em dia não discute mais culpa. Discute culpa num caso muito específico, que é na questão na prestação de alimentos sociais, e aí fica naquela coisa, mas ele quer contar para o juiz tudo aquilo que está acontecendo, ele quer contar a angústia. Então, quando ele não é escutado lá, a gente faz esse papel da escuta. E nessa pandemia, quando a gente não consegue, né, fazer esse atendimento presencial, a gente acaba explicando muitas informações, principalmente porque o cliente vem com aquela trilogia, né? Divórcio, guarda e alimentos para ser resolvido, às vezes numa ação, às vezes em 3, depende muito da região que a gente milita. Então, o que acontece? Vira uma confusão, né? Então, a gente é muito mais desgastante para nós, advogados, explicarmos tudo isso para o cliente, à distância. Isso gera
uma insegurança quando eles não conhecem a gente pessoalmente, porque a gente entende que para a gente trata, né, mais de um processo, mais uma situação, porém, né, que porém pro cliente é o processo da vida dele, é aquilo que vai nortear o afeto, vai nortear as relações dele dali para frente com o ex-marido, com ex-esposa, com filhos, a relação de dinheiro que muitas vezes o padrão de vida cai, então é muito complicado. Para você também tá desse jeito, Dani, ou tá mais Tá, na brando aí verdade, no assim, interior? eu brinco que eu estou trabalhando bem mais com essa pandemia. Não sei o que que aconteceu, né? Que não sei o que está acontecendo. Eu estou trabalhando em casa, tanto que eu montei praticamente porque eu gravo aula e tudo mais, então eu consegui montar toda uma estrutura aqui em casa que eu não tinha, eu montei com a pandemia. Para conseguir trabalhar aqui. Então, faço praticamente tudo aqui. Hoje eu só vou no escritório às vezes para fazer alguns atendimentos que precisam ser feitos. A pessoa faz questão de ir até o escritório. Eu dou essa possibilidade se a pessoa é daqui de Franca. E aí você entrou num ponto aí que eu achei e que eu acho que é um dos mais difíceis da gente como advogado fazer o cliente de família entender que nem todas as dores que ele tem serão resolvidas no judiciário. Aí você trouxe essa questão da culpa no divórcio e tudo, assim, é muito comum eles trazerem para a gente questões totalmente corriqueiras do dia a dia. Outro dia eu recebi uma mensagem de um cliente falando que a esposa tinha resolvido batizar a criança e aí ele não concordava com a pessoa que a mulher teria escolhido. E aí, o que ele poderia fazer? Então, aí eu falo assim, não adianta, o juiz não vai decidir isso. São coisas que não cabe ao judiciário decidir, né? E aí a gente fica nesse tentar explicar para a pessoa ali, para o cliente, que não vai resolver tudo, que eles têm que ter uma certa maturidade para lidar com tudo isso. Porque é muito, muito comum trazerem para a gente questões totalmente corriqueiras e que, para a ação em si, não vai fazer diferença, né? É o que você falou, nem toda dor vira processo, e nem todo direito é justo. Justiça e direito são coisas completamente diferentes. E é aí que a gente entra, vamos entrar agora no nosso tema, que é o que você junta de prova, né, dentro dessas ações. Hoje a gente não vai falar das provas em geral, eu vou passar até numa questão aqui que eu separei para a gente colocar, né, de documentos e tal, mas o que eu queria trazer mesmo até, hoje é um tema mais técnico do que, assim, até para quem não é da área, quem não milita, quem não é advogado, assim, para os nossos clientes que nos acompanham, os amigos que entram nas lives, essas coisas, vai ser um tema muito técnico que para eles talvez não tenha tanta relevância, né? Hoje, então, é um bate-papo mais voltado para a nossa área e tudo, e aí a gente vai resolver. Então, o que é, né? Todas aquelas provas que eles vêm. Então, vou falar até de traição, e aí a gente entra nas outras áreas. Eles vêm com áudio, eles vêm com WhatsApp, conversas de WhatsApp, eles vêm com fotografia, eles vêm com áudios. O que disso tudo a gente junta? Isso a gente vai entender, e me corrija se a tua opinião é diferente, ok? O que a gente coloca? Isso tudo, para mim, são provas documentais. Então, desde o áudio, das fotos, os prints de redes sociais, Facebook, Instagram, as conversas, né, de WhatsApp, isso tudo, para mim, vai entrar como prova documental. Então, essas provas, ao contrário do que muitas vezes a gente vai juntar ao longo do processo nos momentos oportunos, às vezes com uma contestação, às vezes numa sede de réplica, numa manifestação, razões finais já não cabem, ou às vezes num recurso, quando isso é prova nova, isso é pertinente àquele caso, ou através mesmo numa medida liminar, numa tutela. O que é isso? Isso são provas que a gente, ao meu ver, a gente já tem que trazer ou lá na inicial, que é o seu primeiro momento como autor,
ou na contestação, que é o seu primeiro momento como réu. Então, as provas documentais, aqueles documentos da qual a gente já tem, se não são novos, feitos posterior à situação, eles vão entrar. Diferente da prova técnica que a gente vai discutir, tá bom? Por quê? Porque a prova técnica, ela vai ser, muitas vezes, ela pode vir já trazida inicialmente no processo? Pode, mas ao longo das provas, elas vão ser constituídas depois. Então, são provas que você, muitas vezes, acaba percebendo que precisa dela. Algumas você já sabe desde o começo, que em algumas ações aqui a gente vai colocar, que a gente já sabe que vai ser necessárias ao longo, mas elas nem... A gente pede, requer elas ali naqueles pedidos gerais, seja de contestação ou seja de inicial, mas que a gente vai especificar exatamente o que ela é, produzi-la mesmo ao longo da instrução processual, já naquela fase mesmo de criar. Só voltando, uma das pessoas perguntou aí se precisa fazer ata notarial. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os juízes entendem, desde que você traga o print, que tenha lá, né? Vamos supor a conversa de WhatsApp, ok? Então, desde que tenha lá o telefone, identificação, data, e que venha essa cópia, seja trazida na íntegra, que se precisar ser feito posteriormente uma conferência, você permaneça, não precisa. Os áudios hoje, com essa pandemia, foi uma maravilha. Eu descobri, eu vou falar que fui eu que descobri nesse momento. Pode ser que vocês falem para mim, aí, Ana, isso já existia há 1 milhão de anos, mas eu, Ana, não sabia. Que agora as conversas de áudio, antes, sabe o que eu fazia? Eu copiava num pendrive em 3 vias, um para o processo, um para o juiz e às vezes um para o promotor, ou para a parte, às vezes até para a parte, em pendrive os áudios. E levava lá, depositava no coisa. Hoje não, hoje você faz um negócio chamado Google Drive, você joga esse áudio em forma de link, no meio da petição o juiz clica e o áudio que está lá na nuvem vai. Para mim isso daí é uma inovação, é uma maravilha, é uma coisa muito nova, muito prática, que fica disponível para todo mundo, o link está lá, é o mesmo para todos, não tem risco de sumir. E agora, então, acho que na pandemia, nesse sentido, para a gente, algumas coisas de provas vai melhorar, ok? Então, a gente vai ter nessa situação. Então, ata notarial, porque é muito caro. Então, o que começou a acontecer? O pessoal começou a juntar no que a gente brinca aqui em São Paulo e chama, que eu tinha isso já desde estagiário, ou seja, conheço esse jargão há 25 anos, que chama o SPP. Se pegar, pegou, né? Então, o que a gente fazia? A gente jogava isso, a prova, e depois esperava o juiz determinar, para determinar se a gente tinha que juntar ou não. Então, ata notarial passou a ser uma coisa muito cara. Ninguém tem um poder, custa, o mesmo valor de, por exemplo, você fazer um divórcio, 400, aqui em São Paulo é 440, quase 443 por lauda. Você imagina fazer vários áudios, ok? Nessa situação. Mas vamos entrar. Eu separei 4 provas técnicas em 4 ações para a gente discutir. E aí eu quero saber a opinião da turma para a gente discutir. Separei uma prova técnica em divórcio, uma em guarda, uma em alimentos e uma em inventário. Sendo que, divórcio e inventário, as provas vão ser... a prova que eu separei para uma e para outra podem ser usadas nos dois. Por quê? Porque como tem partilha de bens, não importa se é uma partilha de bens em relação a casamento, se é uma partilha de bens em relação a uma situação de parentesco, como no caso do inventário, elas poderão ser usadas nas duas situações. E aí, outra situação, e a situação da prova técnica nos alimentos, e a que todo mundo gosta tanto, que é a de guarda, que vem ligado aí à situação da pandemia, né? Desculpa, pandemia não, é que eles falaram isso e eu acabei me confundindo. Estão falando nos comentários do pandemia, depois eu respondo. E na questão de guarda, que é a situação do estudo psicossocial da prova técnica feita por psicólogo, o laudo e essa situação. Então, eu acho que a gente poderia... O que você acha, Dani? Da gente começar no divórcio e no inventário, que eu acho que são provas mais difíceis de serem realizadas, mais situações, e que a gente depois entra no tema mais acalorado, que eu acho que é o que vai gerar mais dúvida.
Pode Podemos ser, fazer por aí? por mim, ok. Só Então vamos lá. para o pessoal entender aqui, só para quem não entendeu, gente, ela que, assim, no início, quando a gente entra com uma ação, normalmente a gente já tem alguma documentação, a gente já tem alguma prova para dar indício daquilo tudo ali. E aí, essa questão de conversas, de print, de coisa de Instagram, de Facebook, entra como prova documental que você já vai juntar no processo. A prova técnica, geralmente, ou ela é produzida durante o processo, ou você vai requerer para o juiz da causa a produção dela, né? Então, essa prova técnica, o que difere é isso, é que você geralmente, pode ser, em alguns casos, você consiga já dar entrada numa ação com essa prova técnica embasando, mas não necessariamente isso vai ser feito. Então, a prova técnica seria aquela durante o processo em que você pode pedir autorização para o juiz e aí ele vai te ajudar ali, se ele achar que é viável, se ele achar que realmente aquilo é pertinente ao processo, ou ele mesmo pode determinar essa prova técnica se ele achar que é útil para o processo, ele vai determinar. E aí são dessas provas técnicas que a gente vai falar agora. Uhum. Vamos lá. O doutor Fábio está colocando que pode ser requerida antes. Sim, eu vou colocar isso, a gente vai trazer isso agora numa das provas, que é quando você faz produção antecipada de prova. Então, quando você tem... Então, a gente, quando entra antes, como que eu posso requerer uma prova técnica antes de um processo? Você vê que aquele direito, que se você não produzir a prova naquele momento, antes de entrar com o processo, porque até que chega na fase de instrução, que é onde a gente, na teoria, faz essas provas técnicas, você pode perecer esse direito, o que acontece? A gente consegue entrar com um processo única e exclusivamente para produção de prova, nesse caso pode ser inclusive técnica, e depois ele vai ter uma finalidade específica, que é fazer aquela prova com direito que pode perecer. E aí, o que a gente faz? A gente guarda ela para o momento oportuno ou até mesmo já dá entrada no processo com a cópia desse processinho mini, que é a produção de prova, realizando. Então, vamos lá. Quando a gente trata de divórcio, eu vou falar num tema mais ou menos polêmico, óbvio que a gente não consegue falar, explicar 100% de tudo, porque como já colocaram aqui, a gente só tem 1 hora, então a gente vai trazer algumas ideias só para vocês saberem. Que é no caso, por exemplo, quando o casal tem uma empresa, ok? Como que é essa situação? Poxa, a gente tem lá uma empresa, o cara tem uma empresa, a esposa não participa, aquela empresa é o que dá o sustento naquela família, e quando ela entra lá no seu escritório, chorando lá com o lencinho, ela vira e fala assim, doutora, porque eu tenho direito a 50% da empresa dele, e vou precisar, e eu quero inclusive fazer parte do quadro societário, entrar lá, votar contra ele, porque eu vou tirar aquele cara de lá, vou começar a mandar naquilo tudo. Aí a gente senta, fica olhando e vai falar para ela. Então, querida, não é bem assim que funciona a situação, ok? Dentro de uma empresa, que isso é uma das grandes questões em partilha de bens que a gente traz, quando a gente tem uma empresa, antes de mais nada, o que a gente precisa fazer? Saber como que essa empresa tem esse seu contrato social. Como que está constituída? Se existe alguma previsão legal para casos de divórcio? Se existe uma previsão legal para caso de dissolução por inventário, por morte do sócio? Como que é feita a distribuição dessas cotas? Eu, quando faço um planejamento sucessório, que a gente cria uma empresa, a gente cria todo um planejamento sucessório, toda uma situação para divórcio, voltado para essa situação dentro do contrato. Existem milhares, a maioria do contrato que é feito, uma constituição feita por um contador, que não é atento, que não está voltado, que não está acostumado a fazer isto já pensando no planejamento sucessório, com certeza isso não vai vir escrito. Só que aí a gente tem o quê? O Código Civil, salvo engano, no 1053 lá do Código Civil, na dissolução, que ele fala isso, que ele traz das questões de dissolução
em caso de divórcio, que ele diz o seguinte: o que a pessoa vai ter direito, ela não tem direito a ir lá sentar na empresa para fazer o quê? Fazer parte do quadro societário. Ela não ingressa como sócia porque ela está simplesmente partilhando. O que ela faz? Ela vai ter direito a 50%, por exemplo, numa comunhão parcial de bens, do quê? Do valor que aquelas cotas representam. E aí, onde entra a prova técnica? Porque se a gente pegar num contrato social, quando você constitui uma empresa, você coloca lá R$ 1.000 para a constituição da empresa. Se você separar pensando no valor da cota social ali, daquele valor da Constituição, você tem direito a 500. Só que é uma empresa que vale milhões. E aí? O que a gente faz? Para isso, a gente tem que trazer o quê? O que a gente tem que trazer neste caso? Uma prova contábil. Requerer para o juiz uma prova contábil. E aí entra no que o doutor Fábio fez. Muitas vezes a gente tem que entrar com a partilha, pedir a suspensão da partilha e discutir quanto que vale essa empresa na esfera civil, porque o juiz de família não tem competência, né, material para resolver as questões empresariais. A gente suspende o processo aqui, a gente faz outro processo lá no civil, entra com uma prova pericial, a gente faz uma perícia contábil para descobrir exatamente quanto que vale essa empresa, para trazer, olha, ele tem um patrimônio líquido através de cotas de empresa que vale 1 milhão. Desse 1 milhão eu tenho direito a 500 mil. A mesma coisa, a gente vai usar essa prova de liquidez de empresa, de quanto vale, em casos de quando há divergência em partilha de bens no inventário. Por quê? Porque às vezes, eu já tive casos assim, que eu fazia, que tinha o quê? Onde 2 irmãos participam do quadro societário da empresa familiar, o terceiro herdeiro não participa, o pai quer que as empresas fiquem os 2 que trabalham, e o quê? E aquele que não trabalha, não está no quadro societário, vai ser um detrimento de patrimônio, né? Vai ficar atrás na hora da divisão, porque não faz parte. Então, tem que ser feito realmente quanto que vale essa empresa. Então, essa questão da definição de quanto vale, para depois discutir quinhões, cotas e realizar, fazer essa situação, vai valer ali. A mesma situação nós vamos ter no inventário, e que vale para o divórcio, quando a gente vem em questão de partilha de bens, para quê? Para uma avaliação técnica do imóvel. Se a gente, aqui em São Paulo, nós temos ainda uma coisa super diferente do que funciona no Rio, por exemplo, do que funciona em Goiás, do que funciona. Em São Paulo, nós trabalhamos com 3 valores para um mesmo imóvel. O IPTU, que é para pagamento do imposto básico, valor venal de referência, que é feita uma média entre o valor de mercado e o valor de IPTU, e o valor de mercado. E aí? Esse valor venal de referência é coisa daí, de São Paulo, capital. Coisa simples. Não, é da cidade, é do município. Se a gente já pega o ABC, pega Osasco, pega Guarulhos, já não vai ter essa questão. E aí eu te trago uma situação que eu tive nesse momento e usei uma prova técnica, e a gente pode discutir, ver a opinião da turma aí para saber. O que acontece? Tinha um casal numa partilha de divórcio, onde eles tinham 2 imóveis. Um na cidade de Caieiras, que é Grande São Paulo, e outro dentro do município. No valor de venda do imóvel, ambos valiam 450 mil, ok? No valor de IPTU, que é o valor que a gente coloca para comprovar para o juiz a partilha, eu entro em São Paulo com o valor venal de referência, no dela entrava ali no 420, 400 e poucos mil. O dele, por uma questão do município, como valor verdadeiro, valia o quê? 80 mil. Nós tínhamos uma diferença de 350 mil, que gera o quê? ITBI, gera imposto, não gera uma partilha igualitária, e as partes entendiam exatamente a mesma coisa, que o imóvel vale o mesmo valor. O que eu fiz? Fiz uma coisa que a gente jamais faria. Copilei 3. Nesse caso, a gente fez porque, como era uma partilha consensual, o processo foi consensual, e isso era numa questão de uma sacada para evitar um ITBI, né? O que nós fizemos?
3 avaliações de cada imóvel. Trouxemos que a média do imóvel era a mesma e pedimos para o juiz o quê? Olha, considere como valor o valor de venda para a partilha ser considerada 0 a 0, né? Meio a meio, e no tanto 0 a 0 que ninguém tem ganho, para fazer uma questão do ITBI. O que eu fiz? Eu juntei prova técnica. 3 laudos que a gente considera, no caso, 3 avaliações de imobiliárias. E aí é uma das perguntas que vem, e a gente vem trazendo algumas situações. É válido 3 avaliações de imobiliário ou a gente deveria ter um perito avaliador? Como nós tínhamos antigamente nas reclamações trabalhistas, ou até tem, que você vai lá e fala assim, eu vou dar a penhora, a penhora no quê? Um bem. E o juiz ia penhorar aquela casa, então ele já mandava o oficial que penhorava que fosse avaliador. Que é o que acontece, a avaliação acontece no Rio para efeito de partilha, acontece em Goiás com as fazendas para efeito de partilha, entendeu? Então, o que a gente faz? Vale o lançamento dos 3, uma parte traz que o bem vale 800, aquele que quer partilhar, o outro traz que vale 300, a gente consegue 3 avaliações mais ou menos nessa margem, 10% a mais, 10% a menos, que equilibra isso, e aí a gente continua na mesma, vocês concordam? Então, neste caso, o que a gente pede? A gente pede para o juiz, né, trazer o quê? Justamente um perito que ele nomeie, um perito avaliador da confiança dele, como faz no caso de leilão, como se faz nas situações nesse caso, por exemplo, de extinção de condomínio entre marido e mulher ou entre irmãos, né? No caso de partilha. O que a gente faz? A gente tem que ter uma avaliação do bem justamente para poder realizar essa avaliação e trazer o quê? Para os autos uma prova técnica que traz a situação. Ok? O pessoal está falando aí se poderia ser valor de imposto de renda. Normalmente, tá? A grande maioria não atualiza todo ano o bem. Por que eles não vão atualizando? Porque pode dar ganho de capital por causa de imposto. São poucas as pessoas que a gente tem, ou são poucos os contadores que realizam essa atualização. Então, se a gente for pensar aqui em São Paulo, a gente ainda tem um quarto valor, que às vezes é o IR, que está super defasado ou que está super valorizado. Dificilmente a gente tem um IR que bata ali com o valor justamente. Priscila, você está perguntando qual é o tema da live, provas técnicas nas áreas de família, ok? Desculpa, eu não vou conseguir anotar aqui e fixar, porque eu não sei fazer esse tipo de situação. É a minha limitação tecnológica. Menina, mas você sabe que eu tinha uma super dificuldade de fazer isso. Mas, enfim, voltando. Entendeu? Assunto. Então, o que a gente traz nessa situação? A necessidade de realizar o quê? Uma prova técnica específica para isso. Eu posso trazer, dentro dessa situação, uma prova técnica anterior? Eu posso contratar um perito avaliador para isso? Posso, só que isso tem um custo, vou ter que juntar isso no processo. Se a parte contrária for sucumbente, perder, vai ser ressarcido, senão você tem. O que nós normalmente fazemos como advogados, até por uma questão de economia, de tempo, às vezes até por uma situação, o que a gente pega? A gente, principalmente aqui em São Paulo, a gente entra nesses sites de venda de imóveis online e faz o quê? A gente pega a média de um prédio, hoje em dia sai foto até por exemplo, do imóvel, e uma média e joga lá para dizer, olha, a média é tanto, porque até as imobiliárias cobram por esses valores de situação, ok? Estão perguntando se pode fazer perguntas, claro, sempre. Mas okay? Aqui, por exemplo, eu geralmente já peço isso para o juiz, porque ele geralmente vai pedir essa prova técnica, porque ele acha que a prova produzida por nós seria uma prova imparcial, né? Então, aqui, geralmente, há a nomeação de um perito que vai fazer essa avaliação.
entendeu? Mesmo, às vezes, mesmo se as partes não pedirem, se ele achar que é importante, ele vai colocar. Alguém falou aí sobre a questão de ser válida ou não, juntar esses três orçamentos, e aí comentaram se não foi impugnado, né? Lógico que se for impugnado, com certeza que o juiz vai ter que fazer uma prova técnica. Mas, na maioria dos casos, pelo menos aqui em Franca, geralmente ocorre essa prova técnica mesmo sem a impugnação. Mesmo se eu entrar apresentando e tudo mais, geralmente vai ser produzida a prova técnica para fazer uma avaliação do imóvel ou do que seja, né? Às vezes das cotas da empresa e tudo mais. Aqui em São Paulo a gente vai por exemplo, a partilha vai ser feita pelo valor oficial, ok? Então, a gente junta ali o valor venal de referência, alguma coisa, né? Então, a gente junta ali a prova oficial. No Rio, o juiz não fixa nem o imposto, o ITB, lá ITD, né? Que é o Imposto de Transmissão e Doação, que aqui no caso são ITCMD, ele não faz nem a fixação do valor, né? Determina que você recolha sem que haja essa avaliação. Goiás também, como é terras, os valores normalmente de compra e venda, de contrato, essas coisas não têm a validade, o peso que tem, então eles acabam fazendo diferente. Aqui em São Paulo é muito difícil, viu, Daniele, da gente de ter essas avaliações. Normalmente eles vão... Eles normalmente deixam isso, eles vão deixar isso para o processo civil, na extinção de condomínio ou naquela prova técnica que você vai ter que fazer em à parte, não dentro do processo de direito de família. Sim, aqui, na verdade, vale o valor venal. E ok, para o ITCMD também. Então, assim, a gente usa basicamente o valor venal para quase tudo e geralmente passa. O que dá problema é quando uma das partes, quando um imóvel não é daqui e o outro ou quando uma das partes questiona, e aí a gente entra nisso daí. Mas, no geral, e quando está todo mundo de acordo, quando é algo mais pacífico ali entre as partes, a gente faz com valor venal e ok. A gente tem que deixar bem claro para a turma em geral, e eu acho que todos que aqui militam na área, trabalham, tudo, vão entender que dentro de inventário e dentro de divórcio são as áreas que a gente mais esbarra, que a gente sai muito da esfera afetividade, esfera relação pessoal, que a gente esbarra mais nas questões técnicas de direito processual e das questões mais de direito de família. De família não, desculpa, de direito civil. Então, que muitas vezes, nessa questão até de decreto de divórcio e continua a ação de partilha, e ela, às vezes, depende dessas outras situações, né? Terceiras para ser resolvidos e que tem que vir e faz, porque o juiz de família, a competência dele, ele vai decretar percentual. Ele vai decretar, olha, o regime de bem é esse, a situação é essa, 25% disso ou daquilo. Ele não traz muitas vezes, né, por mais que a gente coloque, ele não vai trazer muitas vezes a questão de você ganha tanto ou você ganha tanto, é direito isso. Então, ele, às vezes, sai muito dessa esfera mais fechada do direito de família e acaba resolvendo lá na outra situação. Ok? É muito comum isso mesmo que você falou. Geralmente, essa parte de provas é comum, né, ir para a vara civil, porque o juiz acha que não tem competência para julgar aquilo ali. Então, aí você suspende um processo, produz a prova de lá para trazer para cá. É comum isso mesmo. É isso, ok? Eu queria, assim, a gente poderia passar a noite falando só desses dois temas, discutindo se vale valor de R, se vale essas coisas, tudo. Cada um aqui age de uma maneira, vem colocando, mas eu acho importante agora a gente trazer os outros dois temas, que a gente entra mais na esfera mesmo de família em si, que é os alimentos e inventário. E aí, Dani, dentro dos alimentos,
que você... desculpa, alimentos e guarda. O que você entende como prova técnica dentro dos alimentos? Traz para mim. Uma prova técnica dentro dos alimentos. Vamos lá, pessoal. Palpites. Deixa eu pensar o que eu poderia pedir para a produção. Na verdade, é a questão de levantamento, né? Às vezes a gente pode pedir aí o imposto de renda para que seja juntado. Você pode pedir várias coisas quando você não consegue comprovar, porque quando aquela pessoa que vai pagar os alimentos, o alimentante, ele tem uma renda fixa, ou uma carteira assinada, ou é concursado, é mais fácil de você comprovar o rendimento porque tá ali. Agora, quando a gente fala de uma pessoa que é autônoma, que não tem um valor fixo, que não tem aquilo ali, você tem que procurar outros meios de comprovar. E aí a gente tem tanto a opção de juntar essa questão da documentação, que a gente hoje fala muito, né, que às vezes a pessoa exterioriza um estilo de vida, né, e muitas vezes oculta aquilo, né, no processo, tenta ocultar. Então, você consegue trazer isso como prova documental e caso isso não seja o suficiente para comprovar, sei lá, fotos de viagens, fotos de carro, você pode pedir aí uma documentação. Existem casos que até a questão da conta bancária, né, tem gente que diverge se isso poderia ter acesso ou não à conta bancária, mas é nesse sentido, eu acredito que a prova técnica dentro de uma ação de alimentos, né? Para vocês verem como que as coisas são. Todo mundo veio aqui, cartão de crédito, estilo de vida, conta previdenciária, locais de frequentação, vínculo trabalhista ou previdenciário. Todo mundo veio em exteriorização de riquezas e tal. E eu pensei em outra. Eu trouxe uma outra pensando numa outra situação. Porque eu, Ana, estou falando opinião, tudo isso que eu quero que vocês entendam, a gente vai pelo dia a dia. São opiniões. Todas essas documentações, ofícios, isso tudo para mim, ao meu ver, entra como prova documental. Vai entrar requerimento, entendi. Óbvio que você não tem, por exemplo, acesso ao extrato bancário, exceto em algumas situações, numa prova de alimentos, porque os alimentos muitas vezes já são fixados depois do divórcio, às vezes há um lapso temporal aí de uma situação entre que a pessoa saiu de casa e você tem acesso, por exemplo, a uma conta bancária até que esteja fixado, essa situação toda. Todo mundo pensou nisso. Eu vim alguma vez, eu já vim numa outra situação pensando numa outra prova, pensando em prova técnica daquela que a gente depende de terceiros, que seria a perícia contábil para oferir valores em possíveis execuções. Entendeu? Então, eu já venho eu pensei em outra esfera. Todo mundo veio justamente pensando na prova, como prova técnica, a juntada de documentação, solicitação de extrato, algumas outras situações, ok? Eu já venho como uma perícia contábil numa execução. Mas só colocando para todo mundo a situação de extrato bancário e onde que essas provas de juntada de coisa trazem. Eu estou com um caso recente que eu peguei o processo andando. Meu cliente trocou de advogado, saiu do advogado antigo e estava comigo, então eu já peguei o processo com inicial feita e contestação feita. Na contestação dele, o outro advogado juntou, sem brincadeira, 353 páginas de Word, com 4 fotos coladas em cada uma, referente a viagens que a outra parte fazia pelo mundo inteiro, ok? Então, ele juntou um monte para mostrar que a capacidade financeira dela não era aquela de ser a coitadinha. Olha como que as coisas vão acontecendo. A juíza tinha dado deferido justiça gratuita lá na inicial para ela, ele contestou, fez a reconvenção no mesmo pedido. A juíza, computando os autos na juntada, ok? Naquela juntada, ela olhou aquele monte de foto da mulher pelo mundo inteiro, sabe o que ela fez? Ela, sozinha, entrou através do Bacenjude, na conta da cliente pelo CPF, que a juíza tem autorização de fazer isso, verificou que, inclusive, ela tinha
investimentos na conta. Primeira coisa que a juíza fez, numa dessa, ela já fez o convencimento dela de que a parte não é coitadinha. O que ela fez? Ela cassou automaticamente a justiça gratuita, revogou a justiça gratuita da autora em relação. Então, aonde que a gente vem nos extratos? Hoje, o requerimento de extratos de serem juntados, a gente pode pedir, tem juízes que deferem, onde eles mesmos, antigamente iria por ofício para o banco, juntava numa pastinha, todo no segredo. Hoje não, hoje o juiz com a senha entra através do Bacen Júri, ele mesmo já faz ele mesmo pode ali naquele momento oferir. Se ele pode para penhora, ele pode para oferir. Que foi o que aconteceu nesse processo. Então, o próprio juiz, através de uma prova documental de exteriorização de riqueza, fez a prova do quê? De entrar ele mesmo na conta. Então, muitas vezes, as partes, os advogados não podem se iludir, principalmente quando ele está no pedido, alguma situação, do quê? De que o juiz não vá lá, entendeu? Olhar a conta, ou de que ele não dá uma espiadinha, porque ele olha, ok? Então, voltando na questão de alimentos. Eu pensei na perícia contábil, através do quê? De quando você precisa auferir valores de execução. Você consegue concordar com isso, Daniela? Ou você acha que é... Confesso que concordo super. Não, eu acho que qualquer forma que você tiver, eu acho super válida, assim, sabe? Eu acho que qualquer forma. Mas eu confesso que eu nunca fiz. Nunca pedi uma perícia contábil para fins de calcular valores de execução. Interessante. Eu tive, e vou contar para vocês por quê. Processo cabeludo meu aí de 2015, 2016, processo que também chegou para mim em andamento. O cara chegou, foi tirado de avião, de dentro do avião, porque não podia viajar para o exterior, caçaram o passaporte, aquela coisa de cartão de crédito, dívida, os filhos já eram maiores, mulher e tal. O que aconteceu? O cliente chegou para mim falando assim, doutora, eu devo 300 mil para a parte. Tá bom. Só que eu não consigo, eu não pago, eu não sei o quê, naquela execução toda tumultuada, não sei o quê, não sei quanto. Preciso fazer. Eu sei que, assim, entre idas e vindas, o cara com mandado de prisão feito, já tinha sido sacado de avião, recurso, recorri, o desembargador falou para mim no meio da minha sustentação de que o desembargador, que era o relator, que não ia acompanhar. Pensa em alguém que faz uma cara tão de desespero, porque o relator falou que não ia dar, que ia mandar o cara preso. O revisor acompanhou, eu acho que eu fiz uma cara tão de desespero naquela hora, diante do tribunal inteiro, vestida com aquela toga, nesse tamanho que eu sou, eu acho que eu fiz uma cara tão de coitada, que o juiz, que era o terceiro, que era o presidente da turma, falou, eu vou tirar o processo de julgamento, que eu quero ter vistas. Me salvou, porque naquela manhã, no primeiro grau, eles tinham marcado uma audiência de conciliação. Cheguei lá na audiência da conciliação, feliz da minha vida, né? O cara deve 300, ofereceu, falou para mim, doutor, eu tenho 150 para pagar. Falei, beleza, né? Fui lá, ofereci 150. A parte me trouxe, sem brincadeira, 1.350.000 de dívida do cara. O cara estava oferecendo 10% do valor. Conclusão da história, só para encurtar para vocês entenderem. Ele fazia o cálculo de uma maneira, ela fazia de outro, porque ele pagava parcialmente a dívida para os filhos e não pagava o da mulher. Então, tinha aquela confusão de pensão, de mistura de pessoas. Ele tinha dado para um filho um valor e a filha tinha dado quitação, o filho não dava. Sabe aqueles rolos? Conclusão, eu precisei de uma perícia contábil, terceiro, para chegar no valor. Agora morreu a história. Morreu o processo morreu em 790. Nem foi os 140 de um, nem 1.350.000 do outro, mas a gente morreu no processo de 390. Diferença de juros. Isso a gente vê muito nessa questão da perícia, de cálculos divergentes, principalmente em ação trabalhista, mas que pode dar, muitas vezes, em questão de execução.
índice utilizado de maneira errada, valores que não são compensados, o que que compensa, o que que não compensa. Vieram me perguntar, imposto de renda compensa? Uma das partes pagar imposto de renda, eu posso abater na pensão alimentícia? Compensa, não compensa? Então, a gente acaba tendo essa divergência, às vezes necessário, por exemplo, numa ação de alimentos, levar a uma perícia, porque o valor está muito divergente entre as partes. Okay? Agora eu entendi. Eu acho que é porque, na verdade, quando você falou ação de alimentos, e na verdade falou no geral, e eu acredito que eu e todo mundo que está aqui, que falou... Pensou nos alimentos e não na execução. Pensou na fixação dos alimentos. Exatamente. Porque quando a gente está para fixar os alimentos, a grande questão é essa questão da capacidade do alimentante de pagar, Sim. que nem sempre é tão escancarada e nem sempre é tão fácil de provar, né? Porque muitas vezes tem muita coisa oculta aí. Agora, na questão da execução, execução de alimentos eu falo assim, ela é uma execução privilegiada, mas que a gente pode usar todas as técnicas de uma execução normal, né? De qualquer tipo de dívida e que vale a pena. Se há uma certa divergência, né? Uhum. Pode falar. Não, é só porque assim, dentro dos alimentos mesmo, na questão da ação dos alimentos na fixação, pensando na inicial, realmente uma prova técnica, tirando o pedido de expedição de ofícios, essas coisas que na realidade não deixa de ser prova, ao meu ver, documental, nada é feito. Uma prova, caberia uma contabilidade dentro disso? Pode. Através do quê? Por exemplo, vamos pensar, aplicação do pai para provar a capacidade, seria uma prova técnica? Mas eu acho assim, muito difícil você ter um terceiro colocando isso como técnico, dependendo de terceiros, pensando no nosso tema de maneira geral. Então, quando eu trago alimentos, eu trago alimentos de uma forma geral, pensando já na fase da execução. Porque na fase da fixação, a gente só vai conseguir mesmo fazer prova através de fotos, documentos, áudios, capacidade, teoria da aparência, que é uma coisa que a gente discute. E Facebook, hoje, é muito utilizado. Instagram, que é o que eu acabei de falar, sobre a teoria da aparência. Que o cara faz coitadinho, se faz de coitadinho, né? E faz. A gente também vai ter, talvez, na teoria da aparência, na fixação dos alimentos, aquele cara que deixa a conta negativa. Quantos casos deve ter todo mundo aqui já ter tido? Que o cara deixa a conta negativa, usa cheque especial e tudo que cai ou deposito é na conta da irmã, ou na conta da mãe, ou na conta de um familiar ou de terceiros. Exatamente. Né? Então, desvia nesse tudo, não caso... tem nada no nome, tá tudo negativado. E é complicado. Uma das coisas que eu sempre uso quando é em relação ao pai, geralmente vai cobrar do pai, eu sempre tento ir atrás e peço, às vezes, para a cliente, dar uma olhada. E sempre que eu falo isso, o pessoal fala, nossa, eu nunca pensei nisso. Carro financiado. Porque, geralmente, o homem gosta de andar de carro bom. E aí, ele financia esse carro e, geralmente, são parcelas que não são baixas. Aí, ele paga na parcela do carro R$ 1.100 e está oferecendo R$ 800 de pensão para o filho. Eu tô com um caso assim, que a mãe alega, né? A questão de que o pai tem um segundo carro, porque a empresa já dá o primeiro, e de que ele tem um segundo carro financiado para se fazer coitadinho, para fazer despesa, para não poder pagar o que deveria ser, entendeu? Então, carro financiado é uma, mas ir atrás de financiador, é verdade. Né? Põe em nome de terceiros e tudo. Não, e se a pessoa quer pagar R$ 1.100 no financiamento do carro, ele acha que o filho dele tem que viver com menos que isso? Que os valores são esses, entendeu? Ele usar o financiamento alegando que o financiamento é uma conta que eu tenho fixa, eu já jogo para o outro lado. Eu falo, olha, não, mas isso daí... Uma coisa é você usar o financiamento de uma casa, né? Porque aí é um bem. Agora, carro não, você pode ter um financiamento mais em conta aí, né? E é muito comum você ver financiamento de carros altos e os valores oferecidos a título de pensão abaixo.
quando eu sempre, assim, eu acho que assim, eu tenho que rever, às vezes, um posicionamento meu, mas eu sempre falo para o cliente que eu acho que das 3 ações, a mais pragmática é alimentos, porque eu falo, é preto no branco, é conta, é assim, vai ofício, é uma situação muito, assim, que não tem muito a questão do afeto, não pega daqui, não pega de lá. Eu acho que é uma das questões que a gente precisa, nós advogados, sermos o mais técnico possível, entendeu? É da onde pega, é usar, nessa hora eu acho que nos alimentos depende da nossa malandragem, para pegar justamente o cara no pulo do carro financiado. Eu tive um caso que o cara veio, nesse nem fechei, foi um cliente que fez uma consulta, que ele estava sendo condenado nos alimentos porque ele tinha uma foto no Facebook sentado dentro de um barco. E ele fez, segundo ele, a brincadeira de que ele estava comprando o barco. A outra parte usou isso, entendeu? Dentro do processo. E ele falou, nem é meu, eu estava sentado, estava só encostado e dizendo, olha, meu dia de riqueza, comprei um barco. Outra parte usou isso. O juiz usou na teoria da aparência e foi, condenou o cara. Você está entendendo? Então, precisa tomar cuidado realmente, assim. E a Com questão só né? nós advogados, o que as partes muitas vezes não levam em consideração é que nós advogados, normalmente, fazemos os dois lados. Eu não faço só o cara que pede, a mulher que pede pensão, ou o cara que pede pensão, e nem faço só o cara que teve contra si uma ação. Então, você sabe como pegar o cara de um lado e sabe como se defender do outro. Então, vira aquelas coisas que você só consegue dar nó quando a outra parte, o outro advogado, quando o outro advogado não é familiarista. Porque se o cara e já sabe as manhas, é difícil você conseguir esconder patrimônio. Entendeu? É bem complicado, certo? É desse jeito, e faz diferença, né? Porque é o que você falou, como a gente está acostumado a atuar pelos dois lados, né? E aí então, você já pega a parte que precisa dos dois lados, e aí você vai usar isso, dependendo do lado que você tiver. Então, quando tem um outro familiarista do outro lado, você já sabe que dependendo não vai ser fácil. Agora, quando não, dá pra gente dar uma esperneada, né? O povo falando para tirar foto no jegue, pelo amor de Deus. Mas é bem isso. Não, só para constar, tá? Eu já tive caso onde o cara falava assim, a mulher alegava, a gente fez várias viagens, ia viagem para Disney, viajava para os Estados Unidos, viajava para a Europa, e o cara falava, pagava tudo isso com cheque especial. O juiz respondeu, se você mantinha um padrão de vida com cheque especial, você vai manter pensão com cheque especial, e eu não quero saber. Então, a situação tá nessas. Vamos embora para a última ação, para a gente falar, que senão a gente fala. Eu adoro bater papo, eu falo mais que a mulher do leite. Guarda. E eu tô com medo dessa live cair. Então, vai cair a live. Aí, se quem quiser, a gente entra mais 2 minutinhos. Rapidinho. Guarda. Essa é a prova pericial, ao meu ver, mais técnica, mais necessária, que nem todos nós usamos em todos os processos. O que é, principalmente, uma prova técnica, mesmo que você não contrate, por exemplo, um assistente, um perito assistente na hora de realizar o estudo psicossocial, que é o estudo psicológico e o estudo da assistente social. Por quê? Porque a gente só corre para fazer esse tipo de prova quando o caso é muito cabeludo, né? Alienação parental, quando o cliente é muito detalhista e tal. E a gente deveria fazer em todos os casos, independente se é um processo que você vai usar um assistente ou não. Deixa para talvez contratar o assistente nos casos que você precisa mesmo, que o caso é mais complexo. Mas realize, faça, perca um dia. A gente não faz um modelo de petição inicial, a gente não tem praticamente, às vezes, um modelo de contestação, por mais que a gente adapte tudo, mas a gente tem aquele basicão que a gente vai construindo em cima. Casos parecidos você usa ali. Rol de quesitos a serem mandados para o juiz, para serem respondidos no laudo psicossocial. E quando que a gente apresenta esses quesitos, Dani? Você tem uma ideia ou não? Então, o que acontece? Você falando aí, aqui, geralmente, quando existe essa prova... 2 minutos. Se cair, a gente volta?
É A isso? gente volta rapidinho. Tá bom. O que acontece quando o juiz já determina essa prova, nos casos daqui? Quando existe a disputa da guarda, então, assim, se existe a disputa, a briga ali, geralmente vai ter essa avaliação, vai passar por essa avaliação, ou mesmo quando quer modificar a guarda, então, automaticamente também o juiz, mesmo ninguém pedindo, ele vai fazer passar por essa avaliação. Então, nesses dois casos, é muito típico. Só não tem, a gente aqui só não tem esse tipo de avaliação, esse tipo de prova técnica, quando as partes estão de acordo. De acordo, não, sim. Só que, só que mesmo que o juiz determine que há briga, a coisa, não são. É dificílimo, pelo menos nos casos que eu pego, que a parte, seja a parte contrária, seja se você está pelo autor, pelo réu independente, requer, junta os quesitos próprios. Ele deixa a avaliação correr solta. Que o assistente social faça, que o assistente, que a assistente social faça, que a psicóloga do fórum faça, e não apresenta para ela quesitos ou questões que necessariamente precisam ser feitos, perfeito. Ok? Uhum. Então, o que acontece? Entendi. É necessário, mesmo que a gente se toca de que precisa apresentar naqueles casos mais graves. Caso de que haja acusação de violência sexual, de alienação parental, que é um caso mais pesado, toda essa situação. Mas nos casos comuns, até que tem avaliação só para discutir e que nem tenha tanta beligerância entre as partes, o que acontece nessa parte? A gente se toca, ou quando a parte também tem um pouco mais de dinheiro para apresentar. E às vezes a gente peca naquela situação de que a gente mesmo que você tenha um rol mínimo de questões para chegar naquela pessoa. O que a gente tem que entender, que eu explico isso para as partes e explico isso para todo mundo, até na tentativa, quando a gente está ali naquela coisa do vamos tentar um acordo, vamos fazer alguma situação e tal, o que eu explico para as partes? O estudo psicossocial não vai ser uma sessão de terapia eterna uma vez por semana. Eu, em anos de profissão, eu tive um caso que foram feitos, salvo engano, 10 encontros semanais entre pai, mãe e partes, que era um caso que envolvia estrangeiros, as crianças, tinha uma alegação de violência doméstica, que foi no Fórum do Butantã, que tem uma parte, eles também já eram pioneiros na questão de conciliação, mediação, e Sejusc, essas coisas todas, e eles eram tipo meio que modelo para a situação. Tirando lá, o resto de todo mundo tem que entender que o estudo psicossocial é feito em 45 minutos, em uma sessão de 45 minutos com o pai, 45 minutos com a mãe, às vezes, e 45 minutos com a criança ou as crianças, ok? Uhum. Então, às vezes, 1h30, 2 horas vão definir a sua vida inteira. Então, eles têm que entender. Se a gente não direcionar o questionamento de onde que a gente quer chegar, e se foi determinado só por aquele fórum, uma única sessão, uma única entrevista, a gente tem que entender. Outra coisa, tem que pensar que, por exemplo, na questão da assistente social, 3 ou 4 casos, a assistente social se deslocou do fórum até a casa das partes. Aqui em São Paulo não ocorre. Por quê? Porque a gente tem que entender que dentro de cada fórum, que tem 1 milhão de processos, ok? O que acontece? Quando tem 1 milhão de processos, é um único setor psicossocial por fórum para resolver todos os casos. Eu tenho casos, e que nessa pandemia tá dando desespero, de que estava marcado perícia social há mais de 1 ano. Que calhou da data ser no meio disso e que o juiz já determinou que seja feito no próximo ano. São 2 anos para definir a situação dessas crianças, dessa família, e lá no provisório, entendeu? Quando começam a falar para mim, vai fazer estudo psicossocial com crianças, né, com adolescentes de 14, 15 anos, eu falo, tranquilo, resolve antes, o cara entra na maioridade antes,
A menor em disputa vai entrar na maioridade antes da Que horror, situação gente. social. Então, se Que a horror. gente não traz elementos... E não adianta você cutucar o fórum. Não adianta. Por quê? Porque eles não têm capacidade para tantos processos. Entende? Hoje mesmo eu tive uma surpresa num processo aí que correu a jato, que o juiz sentenciou no meu prazo de manifestação louco, que eu passei 2 dias fazendo o prazo, não deu tempo ainda de protocolar, o juiz foi e manifestou. Ele falou, a manifestação dele é o seguinte: falem as provas que vocês pretendem produzir, levando em conta que por causa da pandemia não vai ter audiência nem estudo psicossocial. E é a base que eu preciso para saber com quem que a criança vai estar. Como assim? Eu fiquei com essa cara de ué. Eu tô com essa cara de ué faz 3 horas, escutando isso. Entendeu? Que absurdo, como que é assim? Gente. O juiz fala assim, E ele vai decidir prova, com base em em quê? consideração que o estudo... Ele vai decidir com base em quê? Da cabeça? Tipo... Em um processo super louco. Num processo super louco. Você está entendendo? Gente. Num processo que a parte contrária, em 2 meses de processo, exatos 2 meses de processos, fez a inicial, 2 emendas, uma embargos de declaração, 2 medida liminar, se manifestou 3 vezes. Cada uma dessas peças com 30 a 45 páginas cada uma. E o juiz vem e me dá uma sentença com base em qualquer coisa. Assim, sabe? A gente está vivendo num cerceamento absurdo. Uma que assim, aí o fórum vem com a discussão. Você paga nas nossas questões de família, muitas vezes, por uma ação de partilha, quando envolve partilha de bens, vou colocar de uma classe média tranquila, ok? Porque aqui em São Paulo é muito fácil que mesmo que o casal tenha um único apartamento, seja em torno de 500 mil, já cai para aquela faixa de 8.200, 8.300, eu vou arredondar, de custas. Para você não conseguir ser atendido em menos de 3 anos no estudo psicossocial. É louco isso tudo, gente. É doido. Então, eu não posso reclamar, porque assim, a Mônica não deve estar aí, ela já deve ter saído. Mas assim, aqui em Franca é uma exceção. Porque aqui, as varas de família, a vara civil é um pouco mais demorada, mas as varas de família aqui em Franca não são tão demoradas. Porque eu ouço essas coisas absurdas, de gente de demorar 3 anos para fazer um estudo psicossocial, para mim é um negócio assim... Eu não tenho nem palavra para descrever o que isso significa. Eu não sei se a Ludmila do Rio tá aí. Rio tá igual. Eu vi alguém falou que tem uma marcada para 2021. Então, assim... A Renata Saragioto é aqui em São Paulo. 2021, então... eu tenho uma marcada em agosto deste ano, que está marcada desde fevereiro do ano passado, em Santos. E tenho todos os números, dia 4 de agosto, eu tenho todos os números da rifa para ser remarcada, só Cristo sabe para quando. Só que era uma criança pequenininha, de 3, 4 anos, está vivendo num regime de guarda e fixação, porque a mãe, houve mudança de cidade entre a mãe e o pai, completamente louco, prejudicial à criança, porque o pai, na quinzena dele, pega na quinta, devolve na segunda noite, ou seja, a criança perde aula quinta, sexta e segunda, na semana do pai. Então, e que precisa ser feito o estudo e nada. Então, só para vocês entenderem, voltando para a gente fechar, porque senão eu seguro vocês mais 3 horas. A questão de quando que a gente vai apresentar esses quesitos? Quando a gente pede que o juiz, que a gente pede lá, a gente vai pedir, requerer, né, o estudo psicossocial. A hora que o juiz deferir, a gente já apresenta os quesitos que seja antes de coisa. Como eu falei, aqui em São Paulo, porque a gente muitas tem vezes 3 ele não vai abrir prazo. Então, ele não vai te abrir prazo, ele não vai te falar nada, ok? Então, isso depende de você entrar com uma manifestação, apresentar, ou até mesmo apresenta os quesitos quando você requer essa prova. Já vem lá, requer a prova pericial, já apresenta os quesitos e manda. E aí, o que eu só falo para vocês? Porque ele não vai abrir. Aqui em São Paulo, a gente tem 3 anos de prazo, tendo em vista essa margem, né? Mas a gente fica nessa situação
verificando o que está acontecendo. Então, não perca. Laudo pericial. O assistente técnico, ele não vai participar da perícia, ele só vai fazer vai ajudar vocês a elaborarem esses quesitos. Terminando esses quesitos, ele vai fazer o quê? Quando voltar o laudo psicossocial, ele vai te ajudar a contestar a lei. Então, o assistente técnico muitas vezes ele pode ser contratado desde o início para te ajudar já na formulação das questões, ali no pedido inicial mesmo, para te ajudar na base psicológica do embasamento, do que junta, do que não junta, mas deixar a situação feita para quê? Para você depois já apresentar esses quesitos, já ter o que é para você conduzir de uma melhor maneira o processo. Exatamente. E a importância, né, que a gente tem, porque é o que você falou, esse tipo de prova vai decidir o processo, entendeu? Ele vai definir essa questão da guarda, ele vai definir várias coisas. Essa prova. Então, a importância de ter esse cuidado, né, de pensar em quesitos, de pensar o que você quer provar e não deixar tão solto, né? Foi o que você falou, porque aí ele deixa solto, a pessoa faz do jeito que quer, o próprio juízo também não apresenta quesitos, geralmente, e aí fica aquele negócio solto. E por ser uma prova tão importante que vai determinar aquele processo, que vai nortear aquele processo ali, é preciso ter esse cuidado, né? Sim, e só mais uma questão. A gente tem que entender que, principalmente nesse caso, o laudo técnico substitui a opinião do juiz. O que ele é? E aí quando vem e me perguntam, numa situação que eles até me perguntam sempre, quando que a criança vai ser escutada? A criança, ela é escutada até os 12 através do psicólogo, através da assistente, dessa entrevista da assistente social. E o que a criança passa, a psicóloga faz um filtro e a opinião. Então, é a opinião fidedigna da criança? É o que a criança quer? Não, ela transforma, ela vai dizer na opinião dela quem tem. Então, o juiz mesmo que a criança tenha mais que 12 anos, que é aquela idade que a gente fala, a criança pode optar. Eu tive um caso que o juiz chama a criança e senta lá na frente dele e ele escuta a criança. Sabe o que eu escutei, inclusive, de um desembargador? Que ele acha isso traumático para a criança, levar a criança até o fórum para ser escutada, botar ele na frente. Mas ele tem que entender, se o juiz é um juiz familiarista de verdade, se ele é um cara que trabalha muito tempo nessa vara, ele começa a sentir a necessidade que ele precisa tirar esse filtro. Por que ele precisa tirar esse filtro? Porque não é a opinião da criança, é a opinião do terceiro. Quem é o terceiro? O assistente técnico. Ok. Feito em 45 minutos numa simples conversa, difícil. Então, a gente tem que estar atento, a gente tem que conduzir, porque, realmente, e voltando a falar a primeira frase que a gente voltou lá no começo da live, direito e justiça são coisas completamente diferentes. Nem sempre vai vencer a justiça, que é verdade, a criança vai ficar com o pai, que é o melhor, ou vai ficar com a mãe, que é o melhor, porque às vezes o direito, as provas que a outra parte produz, é muito melhor do que a que você fez, muito mais eficaz do que a que você tem, porque o advogado está mais antenado, o advogado é um especialista e dá nó em você enquanto profissional, e ele ganha, não porque é o melhor interesse da criança foi realmente preservado. Ele ganha porque, tecnicamente, ele é melhor do que você. Então, a gente tem que estar provar melhor. Eu sempre falo isso para o meu cliente. Falar, olha, a questão está no que a gente prova. Não adianta você vir aqui e aí me trazer e falar, e falar, e falar, e falar. Não, vamos trabalhar com provas. O juiz vai julgar em cima de provas, em cima do que a gente conseguir produzir. Então, Sim. A gente tem que tentar usar de todas as formas para conseguir. E é o que você falou, não ganha a justiça, não necessariamente ganha, não ganha quem tem, de fato, talvez o real direito, ganha quem melhor conseguiu provar. Quem melhor estiver preparado. É aquela velha frase antiga que conta para mim, que conta a minha idade, né? Que fala que o direito socorre a quem não dorme. Então, é aquela história. Não precisa falar para a parte trazer um caminhão de provas.
Ok? Às vezes, antigamente eles iam puxando o carrinho, agora eles te mandam enchem sua caixa de e-mail de Enche coisas sua caixa de e-mail. escaneada, né? Mas é assim, esse E servir. as Eu tenho provas cliente que vem objetivas tão também. munida que eu falo, gente, é uma guerra, não é um processo, não é uma guerra. A pessoa tem tanta prova que o outro espirrou, já casa fazendo prova. Eu fico chocada, já casa fazendo prova, sabe? Você fica olhando e fala, meu Deus do céu, né? Já faz a prova E para a já gente faz a olhar, prova da união, namora fazendo prova de união estável, casa fazendo prova para o divórcio, entendeu? Tem filhos fazendo prova para guarda, entendeu? é Junta sempre comprovante para prova de alimentos e viver que é bom à parte, ninguém vive. Tira foto selfie colada no cara para fazer a prova. não, Odeio, terrível. eu vou falar com todas as letras. Odeio quando o pai e a mãe me traz foto colada com a criança para mostrar aquele ótimo pai no fim de semana de visitação dele. Eu Como quero se morrer. comprovasse alguma coisa, né? Nossa, meu Deus do céu. Mas isso é muito comum. E os casos que dão mais trabalho é o que você vê esse tipo de comportamento. E aí eles enchem a nossa caixa de e-mail. Eu tenho cliente que manda cerca de e-mail com mais de 100 documentos anexados. E aí você vai filtrar aquilo ali, que realmente comprova alguma coisa, às E vezes eu, salva ali, ó, bem pouco. e eu tô na fase que o cliente me questiona por que eu não juntei e quer que eu colo todos esses prints no meio da petição. Me poupe, né? Me Me poupe. poupe. Ninguém Vamos é lá. obrigado a ler tudo. Gente, só fica meu agradecimento, eu adoro, assim, hoje eu botei um texto enorme na minha página pessoal do Facebook, quem quiser vai lá acompanhar, Ana Brocanello, Ana Amélia Brocanello Coutinho, a página não tem o nome, né, jurídico, para quem me conhece, onde diz quanto é árdua a nossa profissão, que o glamour dessa nossa vida, que são poucos os advogados que andam de Mercedes, BMW, que a maioria anda de Corsa, que a gente levanta, a gente dorme, respira processo, a gente atende cliente de domingo para dizer se ele troca a fralda da criança, se não troca a fralda, se ele liga para a parte, se ele responde que a outra parte provocou ou não, né? A gente paga, a gente faz o mimimi, faz toda situação assim, né? Que o glamour é muito. Mas eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu não dou aula profissionalmente mais, já tive instituto, hoje não mais, mas eu amo ensinar, eu amo bater papo. Eu acho que todo mundo. A Daniela faz a mesma área que eu faço, a gente já conversou sobre isso. Ninguém é concorrente de ninguém. Qualquer colega que ligue lá no escritório, eu nunca me neguei a ajudar. Quer modelo de petição? Toma aí, entendeu? Não tem problema me ligar para pedir petição, não tem problema de me ligar para pedir as coisas, porque, assim, difícil a gente encaixar 100% do que o outro faz, porque cada caso é um caso, mas às Ainda vezes uma mais frase que você durante lê de um família. colega te ilumina, te dá o caminho que segue e tal. Então, fica aí meu convite, meu agradecimento do fundo do coração, Daniela. Eu sei o quanto que você é agitada aí nessa área, de ter me atendido, de estar fazendo a live comigo. Quem quiser, me manda mensagem, manda dúvida, eu respondo dentro da coisa, dentro dos 1000 prazos que a gente tem tido todos os dias. A gente tenta. Fica aí, me segue lá nas redes sociais também, no Ana Brocanello. Na minha página tem sempre conteúdo, tem sempre os podcasts, quando eu nem sei falar isso direito. Lá os áudios de quando a gente dá entrevista, de quando a gente explica. No da Daniele também tem sempre aula. Não é aula, gente. A gente divide, compartilha com vocês conhecimento. Deixo aqui meu muito obrigado para todo mundo que entrou, amigos, clientes, colegas de profissão, quem precisar de mim, quem quiser fazer live, bater papo, vem em casa, vem no escritório. Eu sei que a gente está tudo em Covid, mas eu acredito aí que Deus protege quem está no caminho do bem e a gente vai por essas, tá bom? Deixo aqui meu beijo, Isso. a participação de todo mundo. Despede aí, Dani. Deixo para você a palavra agora. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Admiro muito o seu trabalho, parabéns. É muito bom Obrigada. a gente ver pessoas que amam o direito de família, que defendem o direito de família, que lutam por essa causa do direito de família. E é isso que você falou, a gente tem que unir
pessoas assim, elas precisam unir, precisam estar mais fortes e jamais a gente vai ser concorrente. Eu acho que tem espaço para todo mundo, principalmente para nós que somos especialistas em determinadas áreas. Então, você tem todo o seu espaço aí, eu tenho todo o meu espaço aqui. E tem muito trabalho, só que precisa ser bem feito, e é isso que eu acho que a gente tenta fazer da melhor forma, tenta sempre estar atualizado, sempre buscando o melhor, e é isso, eu acho que todo mundo junto vai mais longe, né? Vai, Obrigada. juntos vamos. Trabalhem pela especialização, porque cada vez que você é especialista num tema, você trabalha, passa confiança para o cliente, você tem confiança naquilo, vem mais fácil. Não é que a gente não tem dúvida, muito pelo contrário. Cada vez é o que eu brinquei com vocês, a gente fica com aquela cara de 3 horas pensando o que eu faço, né? Eu me manifesto porque tem prazo correndo, que o juiz suspendeu, eu agravo da decisão, a gente faz. Mas, e muitas vezes, eu me socorro de um telefone para ligar para uma amiga, que às vezes, porque o que acontece? Cada uma gosta de um tema, né? Então a gente liga para o outro e fala, olha, o que é? Troquem, se informem, estudem. A gente não pode parar nunca, porque realmente o direito socorre a quem não dorme e é o profissional que sempre está atualizado. Fica aqui meu muito obrigada, um beijo para todo mundo e até a próxima. Beijo, Beijo, Dani. tchau, Tchau, tchau. Beijo.